Oi, hoje é a resenha do conto A Pianista, escrito por Machado de Assis, da sua coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Tinha 22 anos e era professora de piano. Era alta, formosa, morena e modesta. Fascinava e impunha respeito, mas através do recato que ela sabia manter sem cair na afetação ridícula de muitas mulheres. Via-se que era uma alma ardente e apaixonada, capaz de atirar-se ao mar como Safo ou se enterrasse com seu amante como Cleópatra. Assim começa A Pianista, escrito por Machado de Assis, que conta a história de Malvina, uma mulher muito bem descrita aqui neste começo de conto. Pois bem, ela, como também já percebe pelo título da história, é uma pianista e dá aula para uma jovem chamada Elisa, filha de Tibério. Por sua vez, a menininha é irmã de Tomás. Bom, você deve se lembrar que estamos aqui na fase romântica de Machado de Assis, ou seja, vai pintar alguma coisinha entre esta mulher dedicada, trabalhadora, mas vamos colocar simplória, com, claro, alguém da família de um rico. E sim, Tibério, bom, só temos duas opções, né? Tibério ou então o seu filho Thomas. Claro que ela vai ficar com o mais jovem, o filho. E temos aí então o romance sendo criado nesta pequena história de Machado de Assis. Só que também com aquela coisa bem tradicional. O pai não gosta dessa união. Simplesmente, claro, porque era uma mulher que é uma classe completamente diferente da deles, que são ricos. Ricos e muito ricos. Pois bem, aí fica a pergunta, será que este amor vai vingar ou não? A música vai ajudar de alguma forma? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, logo de cara eu preciso dizer a coisa mais óbvia que temos a respeito aqui desta pequena história, que não é pequena história, de Machado de Assis. Esse conto tem 35 páginas, sim, é daqueles contos do Machadão, ele fez vários textos longos, que depois que a gente termina de ler, você fala, puxa, isso aqui realmente era um conto, por causa da sua extensão, né? Não podia ser chamado, por exemplo, de novela. Existe aquele texto famoso dele chamado O Alienista, que de tão grande mais parece uma novela do que um conto. Muita gente, aliás, diz que é conto, muita gente diz que é novela, inclusive há alguns que dizem que é um romance mesmo, de tão extenso que realmente é. Mas eu estou dizendo isso e frisando bastante, porque essa história aqui é longa, longa demais, num ritmo bastante lento, e vamos combinar, durante uns 2 momentos da leitura eu meio que cansei. Isso porque, digamos que esse narrador aqui de Machado de Assis, vale lembrar que a história foi escrita em 1866, ou seja, claro, dentro da sua fase romântica, mas ainda antes da sua fase de começar a escrita dos seus romances. Puxando pela memória, mesmo o primeiro, que foi Ressurreição, eu não lembro dele ser tão lento assim. Sim, em Ressurreição a gente já tinha um certo dinamismo que a gente podia, não que encontrasse de uma maneira bem clara, mas a gente já encontrava alguns resquícios ou indícios, né, iniciais do que seriam os grandes narradores das histórias, dos romances de Machado de Assis, que veio dar, né, lá na sua fase realista, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou então Dom Casmurro, aquele narrador um pouco mais participativo do contato com o leitor, ou seja, ele está trocando uma certa experiência com quem está lendo o tempo todo. Sim, em alguns momentos aqui a gente percebe que o narrador, assim, ele meio que fala um pouco ao leitor, mas ainda nos moldes antigos. O narrador que depois Machado de Assis foi desenvolvendo era aquele narrador um pouco mais ácido, mais tirador de sarro de quem estava lendo aquilo, né? Tomando como coisa séria, mas na verdade ele fala, talvez você não devesse prestar tanta atenção em algumas coisas, mas sim em outras. De qualquer forma, esse narrador aqui também tem uma certa personalidade, mas ele é um pouquinho enfadonho. Aliás, não que seja exatamente um narrador aqui desse conto que é um pouco cansativo, que possa provocar incômodo. O que incomoda mesmo é o ritmo da história, e a história em si ela é muito fraca, muito tradicional, como eu já coloquei na abertura do vídeo. É colocar coisa básica, né?
do amor impossível entre camadas diferentes da sociedade. Aqui, claro, por teimosia apenas de uma pessoa, o pai de Thomas, o Tibério, que é um sujeito que não só ele tem pretensões de casar os filhos, bem casar os filhos naturalmente, né? Aliás, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante na história. De primeira, ele meio que não gosta realmente dessa união de Thomas com Elisa. Elisa não, Elisa é a irmã dele, com Malvina. Realmente, apenas. Aliás, não há muita explicação. Talvez um ponto fraco da história seja somente esse. Não temos boas explicações. Simplesmente é uma coisa que ele diz que não gosta, Tibério. Ele impõe ao filho: você não pode ficar com ela. Pronto, e acabou. Não há nenhum discurso para falar a verdade contra esta união. Inclusive, uma boa cena que a gente pode colocar aqui desse texto é exatamente quando ele, Tibério, o pai, vai dizer ao filho Thomas que realmente ele não quer esta união entre os pombinhos da vez. O modo como ele coloca a sua posição ao filho é muito interessante. Realmente ele tem muitas reticências, ele não quer dizer isso abertamente ao filho, meio que como se o filho soubesse como é os modelos da sociedade. Não, o homem rico não pode ficar com uma mulher pobre. Ele não quer dizer exatamente nesses termos, ele evita dizer todas as palavras necessárias para negar aquele romance, ainda numa fase completamente inicial. Meio que ele quer que o filho já saiba, tipo, ele só vai fazer uma pose, né, durante a entrevista, durante a conversa entre os dois, e meio que o filho tem que entender. Na verdade, a gente percebe que Thomas, ele não entende direito o que você está querendo dizer. Né? Aí que ele precisa abrir um pouco mais as cartas sobre a mesa e dizer francamente: não quero que você fique com ela, ponto e acabou. E sim, no primeiro momento a gente também percebe que a personalidade do Thomas é um pouco fraca, ele não tem aquela força para romper com os laços paternos e ver o seu grande amor. Quer dizer, também a gente não sabe exatamente se é um grande amor ou é só uma paixãozinha que está acontecendo ali entre aqueles dois jovens. Sim, não há nada que a gente possa dizer que também o texto descreve que aquilo é um grande de um amor. Enfim, realmente não dá. E naquelas questões que eu já tinha comentado que o pai, digamos aqui, o Tibério é um sujeito interesseiro, ele quer fortalecer laços de sua família com a família de outras pessoas pouco mais abanadas, com certeza isso é evidente, porque não muito tempo depois, não me lembro agora quanto tempo se passa, ele faz com que a sua filha Elisa se case com um sujeito que tem muita grana, acabou de herdar uma fortuna e é um deputado e em vias de ter cargos melhores, ou seja, um sujeito bom para se casar, né? Por sorte, né, vou dar até um pequeno spoiler para vocês, né? Elisa até gosta do sujeito, mas ele diz, quer dizer, o narrador diz pra gente, né, do que ele pensa, que mesmo que ela não gostasse do cidadão, ele o faria ela casar forçadamente com ele. Ou seja, o pai não tem jeito. É uma persona turrona que só quer as coisas do jeito que assim lhe convém. E acabou. Ninguém pode dar pitaco contra. Na verdade, como disse, até agora, e você pode pensar, isso é só no comecinho da história, primeiras páginas. Não, isso vai páginas, páginas, páginas e páginas. São mais ou menos 10 para frente que tudo isso está acontecendo e você sente, claro, que o texto está completamente moroso. Ele não sai daquilo, praticamente ele só apresenta uma base e não apresenta muitas personalidades dessas figuras principais, o que é um grande defeito naquela coisa que a gente sempre conhece de Machado de Assis. Ele gosta de analisar o caráter de seus personagens. E, no entanto, todo o grande começo aqui dessa história longa, ele não apresenta exatamente isso. Ele só faz uma exposição do que temos nessa história. Demora para a gente começar a compreender do que se trata, o que pensa cada uma dessas pessoas. Quer dizer, na verdade a gente nem fica sabendo. Bom, por exemplo, Elisa, isso é completamente uma personagem assim de enfeite na história, porque realmente a gente não tem mais detalhes a respeito dela. Só que os dois pombinhos também não. E aí a gente descobre que quem realmente brilha aqui, é mais esmiuçado suas características, é Tibério. Ou seja, aí a gente lembra, peraí, não é a mocinha da história, a Malvina, a tal pianista que devia estar em destaque aqui nessa longa história? Pois é, deveria. E também a gente vale lembrar, né? Estamos numa coletânea intitulada Mulheres de Machado. Ou seja, o organizador aqui deste livro, ele selecionou textos machadianos que valorizam a figura feminina. Mas, no fundo,
esse conto aqui, A Pianista, trata mais do personagem Tibério, ou seja, um homem. Aliás, ele é o único personagem aqui nessa história, entre os quatro, que realmente passa por uma evolução. A gente percebe que ele está de uma maneira no começo da narrativa, ele passa por muitas transformações, a gente percebe que seus valores estão sendo questionados. E ao final, sim, temos uma modificação clara. E não dá para dizer que ele não mudou. Já os demais personagens, principalmente Elisa, né, que também era só uma mocinha, ela não mudou nada. Tibério e também Malvina, Tibério não, Thomas e Malvina também no fundo não mudaram. Claro, você pode perceber que as possíveis transformações aqui de Tibério, eu não vou especificar exatamente quais são, acontecem por causa das atitudes de Malvina. Mas se você for reparar, nesse trecho que eu li para vocês, que é a abertura do conto, já diz toda a personalidade de Malvina, completamente. E disso que está exposto aqui não se muda nada. Ela tem sim uma atitude lá para frente na história, já quase chegando na sua conclusão, né, no terço final da história. Mas aquilo a gente pode considerar que não foi uma coisa que ela pensou, que ela mudou, ela evoluiu a personagem. Não, ela já era assim, talvez a gente só não soubesse um detalhezinho a mais que também está colocado ali na abertura do conto. Sim, ela não se modificou durante toda a narrativa. Ou seja, na verdade, ela não é a personagem principal deste conto. Com certeza não é. Por isso que eu digo que é um pouquinho equivocado a escolha justamente desse conto aqui para participar dessa coletânea intitulada Mulheres de Machado. Sim, a personalidade de Malvina é típica das Mulheres de Machado, que faz jus o título aqui desse nome do livro. Sim, ela é forte. Malvina tem uma personalidade muito fixa. Ela é daquele jeito, ela é uma mulher que não é atropelada pelos fatos, principalmente pelos fatos dos homens, as questões do talvez o machismo, a gente possa colocar aqui um pouquinho nessa história. A gente pode dizer que sim, né? No fundo, né? Talvez essas questões de não se casar com o rico, com o pobre, talvez um pouquinho a gente possa colocar a respeito disso, mas sim, é um exagero também. O que vale é que ela era uma mulher, digamos assim, talvez um pouco já independente para a sua época. Lembrando de novo, 1866 que essa história foi escrita. Mas no fundo, você pensava que, ou assim, tem uma outra personagem aqui que aparece bem de leve, que é a mãe da Malvina. E lá a gente percebe que ela também tem um pensamento um pouco antigo. E aí, na verdade, você percebe durante essa cena, quando a mãe participa mais efetivamente, que a própria Malvina pensa assim. Ou seja, no fundo, que a gente tenha pensado um pouquinho antes aqui, que ela é uma mulher um pouco mais evoluída do seu tempo, na verdade não. Ela tem um pensamento meio que ajustado ali com a sociedade, de não ofender as regras sociais. Ou seja, sim, ela toma uma atitude interessante para os eventos que acontecem lá para o meio da história, mas no fundo, como eu disse, isso já existia nela, ela não se modificou. E como eu disse também, sim, o grande protagonista dessa história, a figura principal, é Tibério. Aliás, há um momento aqui nessa narrativa também que a gente fica um pouco mais focado em Thomas do que na própria Malvina. A Malvina, na verdade, ela vai se descaracterizando em termos de presença na história, que eu quero dizer, não como caractere de personagem. Na verdade, um termo melhor, né, ela vai ficando ausente aqui nessa história, que parecia que seria dedicada a ela. Bom, e no final das contas, quando a gente chega ao final da narrativa, a gente percebe que não acontece nada demais. É um final meio que tradicional, meio que óbvio, numa história romântica colocada nos termos iniciais. Tinha que dar nisso, podia ter algo completamente diferente, uma reviravolta? Talvez pudesse ter, mas no fundo não há nenhuma. Depois de um certo tempo a gente percebe que meio que isso vai desembocar nesse tipo de final mesmo. Não tem como escapar, mesmo porque o texto ele não tem nada de diferente que a gente possa perceber, puxa, a batida que ele está levando aqui durante todo o preparo já está indicando que vai acontecer algo meio que surpreendente ao final. Não, não é. Pelo contrário, do jeito que a história está sendo levada, só tende a isso, um final comum e tradicional nesse tipo de história romântica. Realmente não tem nada demais esse conto aqui do Machado de Assis. Não mesmo. Portanto, para A Pianista, escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 3
asteriscos. Um texto que fatalmente a gente vai esquecer daqui a pouquinho, nunca mais vai se lembrar dele. Mas falando em textos que marcam, amanhã a gente tem mais Clarice Lispector, aqui com a sua coletânea A Via Crucis do Corpo. Sempre Clarice nos provoca bastante com a sua literatura, seus contos rápidos, densos e que faz a gente pensar bastante, ou pelo menos ficar naquela, será que eu entendi exatamente o que ela quis dizer? Bom, amanhã a gente confere mais um texto aqui da Clarice Lispector, nessa uma das penúltimas coletâneas aqui de tudo que ela escreveu, que está dentro deste pequeno calhamaço. Aliás, vale o aviso, deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir esse livro aqui da Clarice e também o do Machadão através da Amazon. Sempre lembrando, é uma forma de ajudar o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!